já abri a sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, versículo 20, amém? Abra a sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, versículo 20, isso, muito bem, aleluia, glória a Deus. Vai estar projetado aqui, você pode acompanhar na projeção. Mas onde você está, feche seus olhos, amém, irmãos? Onde você está, feche seus olhos, vamos orar, vamos, por um momento você possa aquietar o seu coração, aquietar sua alma. Creio que o Senhor vai falar tremendamente ao seu coração. Essa é uma noite preciosa, uma noite onde nós estamos reunidos no nome do Senhor. Quero convidar você a fazer uma oração junto comigo. Vamos declarar, amém? Vamos orar, erga sua voz. Pai, nós queremos te louvar nessa noite. Pai, muito obrigado pela oportunidade de nós estarmos juntos como igreja do Senhor. Pai, nós te louvamos porque o Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus poderoso. Libera do seu poder sobre nós, libera da sua graça, ó Deus, que a tua palavra seja viva, que a tua palavra seja como uma espada afiada. Ó Deus, que venhamos sair daqui cheios, inundados pela tua palavra. Pai, cremos que a tua palavra é viva. A Bíblia diz que o Senhor é o pão vivo que desceu do céu. O Senhor é o verbo que se fez carne, faz carne entre nós. Ó Deus, libera da sua vida, libera da sua presença. Ó Deus, aquece o nosso coração, livra-nos do mal. Ó Deus, queremos repreender toda ação maligna, toda mente passiva. Ó Deus, toda inquietação, ó Deus, repreendemos agora e declaramos a bênção do Senhor em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém, querido? Irmãos, hoje nós vamos falar muito mais, amém. Fala assim, muito mais, amém. E algo interessante, que na Bíblia existem algumas palavras e expressões que simplesmente elas impressionam pelos seus significados. Há certas palavras que o significado delas é algo totalmente poderoso, muitas delas. E hoje eu quero falar dessa palavra, amém. Fala amém, amém. E essa palavra é fácil de ser pronunciada. Às vezes até o seu filho, o seu sobrinho que é tão pequeno, às vezes nem um ano tem, ele fala amém. Algo aconteceu quando meu filho nasceu, e aquela expectativa da primeira palavra que sai da boca dele, né? Os pais têm essa expectativa, amém? O pai fica lá, fala papai, né? A mãe não, fala papai não, fala mamãe. Aí fica aquela guerra. Não sei se foi assim com o seu filho. E ficou aquela guerra, aquela coisa. E quando o meu filho abriu a boca para falar, qual foi a palavra que ele disse? Ele falou o quê? Coca. Eu falei, esse é filho de crente. Esse sim, esse entende da bebida do céu. Mas o que acontece? Há certas palavras, são pequenas, mas o seu significado é muito grande. E a palavra amém, ela aparece tanto no Velho Testamento, como no Novo Testamento. Lá no Velho, ele aparece lá em Números, e no Novo ele aparece lá em Apocalipse. Nós vamos compartilhar isso. E essa palavra tem um grande significado. Essa palavra amém, ela pode afetar a sua vida, filho, amém? Amém? Hoje você vai falar amém, amém? Você se prepara, hoje eu quero pregar sobre amém. Você vai sair daqui igual uma metralhadora, amém, 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 amém? Amém? Você sabe, tão simples de falar, ao ponto de uma criança pronunciar, mas o seu significado, quando você libera essa palavra, ela afeta o ambiente da sua casa, afeta onde você está. E você sabe, se os cristãos soubessem o valor espiritual do amém, você falaria amém em toda e qualquer ocasião. Talvez no momento de oração, no momento de um culto, lá na sua célula, conversando, trocando uma ideia com um amigo seu, falando sobre a palavra. E essa palavra amém tem um poder muito grande de te afetar a sua vida. Talvez você nunca ouviu ministração sobre isso, de alguém pregar sobre o amém. Ela é tão importante que pode mudar a sua história. Talvez você falou, pastor, eu queria ouvir uma palavra de fé. O Senhor vai liberar fé no seu coração. Pastor, eu queria receber uma palavra de incentivo. O amém é uma palavra de incentivo, vai por mim. E hoje, que o Espírito Santo possa trazer essa realidade sobre a sua vida. Amém, querido? Então, o que acontece? Por que e quando devemos dizer amém? Essa é a grande questão. Essa é a grande chave que eu quero compartilhar com você. Por que e quando eu tenho que dizer amém? Eu sempre falo que crente calado é um crente oprimido. Você sabe,
Esses dias atrás eu estava aqui no culto de jovens e eu falei sobre identidade. E eu fiz um paralelo sobre uma identidade de um defunto e uma identidade de um jovem de Deus. Já viu o defunto falando? Você estava lá no velório lá, você sabe, Jesus era o estraga-velório, não era? Amém? Amém? Você vai falar amém, amém? Jesus era o estraga-velório. Mas o que acontece? A identidade do defunto, ele não fala. Ele é frio, ele é morno, mas você está vivo, amém? Quantos estão vivos aqui nessa noite? Então pode ter certeza que tudo que é vivo, ele cresce. Tudo que é vivo, prospera, ok? Tudo que é vivo, rompe. Então, quero compartilhar com você por que e quando devemos dizer o que? A palavra amém. Lá em Filipenses capítulo 4, versículo 20 diz assim: ora, o nosso Deus e Pai seja glória pelos séculos dos séculos. Não, aleluia, vamos de novo? Ora, vamos ler junto esse versículo? Está projetado aí, né? Fala no 3, 1, 2, 3. Ora, o nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Oh, arrepiei tudinho aqui, aleluia. Vamos lá. Filipenses 4 diz assim: primeira coisa, em primeiro lugar devemos dizer amém quando estamos em concordância o que está sendo dito. Primeira coisa, o que quer dizer a palavra amém? Assim seja, de fato, eu concordo. Então tudo que é liberado na sua vida, quando você fala amém, não é apenas um chavão crentez. Eu estava compartilhando um cursão, você sabe, poderoso essa turma que está no cursão, amém? Cadê os irmãos do cursão aqui? Não, como Deus tem falado, como Deus tem liberado, há vagas ainda, apenas a próxima semana, depois a gente vai encerrar. Então o que acontece? Nós falamos a respeito do poder de declarar. Nós falamos o poder da palavra do Senhor, e o Senhor tem nos abrido os olhos a respeito disso. E a palavra amém quer dizer assim seja, de fato, eu creio nisso, né? Então a palavra amém aponta para uma concordância. E lá no cursão, a gente estava brincando com os irmãos, que quando você converte, você faz um curso, mas é um curso lá na Wizard, sabe o Wizard em inglês, skill? Mas é um curso diferente, é o Wizard do crente. Ele sai falando aleluia, glória a Deus, sabe o vocabulário crentez? Amém? É amém, glória a Deus, aleluia, misericórdia, já viu? Esse é o linguajar do crente. Quem que já fez o curso lá da Wizard? O curso dos crentes lá. Mas a palavra amém, filho, não é apenas um chavão que você fala. Talvez você fala amém por falar, mas existe uma repercussão espiritual. Talvez você não entendia isso. Existe algo bombástico quando você libera essa palavra. Então ela exprime o que, irmãos? Uma concordância. Fala concordância. O conteúdo do que foi falado. Então isso fala do que? De uma concordância do que está sendo dito, né? E esse é o primeiro significado que nos interessa. Amém, querido? Amém fala de concordância. Fala para o seu vizinho, amém fala de concordância. E essas concordâncias acontecem em momentos de orações, não é verdade? Quando você está orando lá na sua célula, quando você está orando aqui, geralmente você fala amém, eu creio que isso aconteça. O interessante lá em 1 Coríntios capítulo 14 versículo 16, o apóstolo Paulo, ele exorta a igreja de Corinto. Olha o que diz em 1 Coríntios capítulo 14 versículo 16: e se tu bendizeres apenas em espírito. O que é bendizer apenas em espírito? É você orar em línguas estranhas, ok? É isso. O apóstolo Paulo continua: como dirá o indouto o amém? Como alguém vendo você orando em línguas publicamente vai dizer amém? Porque ele não sabe o que você está dizendo, porque você está orando em línguas, ok? É isso que ele está dizendo. Como dirá o indouto o amém depois da tua ação de graças? Visto que não entende o que dizes. O que estava acontecendo na igreja de Corinto? Presta atenção. Os crentes iam orar, e eles oravam em lugares públicos. E sabe qual que era a oração deles? Eles começavam a orar em línguas publicamente. Nada de errado contra isso. Então ele estava lá na praça pública orando em língua. Ele estava lá, xaralabassura, e aí o pau quebrava.
Mas o crente do lado dele que passava, ele não podia falar amém, porque ele não sabia o que estava acontecendo, não tinha nenhum intérprete, ok? Mas então o apóstolo Paulo exorta, ele orienta a igreja, né, a orar em línguas dentro do seu espírito, porque a oração em línguas, ela edifica o seu espírito. Fala assim: oração em línguas edifica o meu espírito. E a pessoa que está do meu lado não entende patavinas de nada, só se o Espírito revelar. Isso nunca aconteceu comigo, mas isso é um dom do Espírito. Então o apóstolo Paulo exorta no sentido de que as nossas orações devem ser feitas publicamente, acompanhadas do... Fala amém. E ele estava preocupado com esses irmãos. Então ele exortou a igreja. Eu falei o seguinte: se vocês forem orar em línguas, orem no seu espírito, né? Mas quando vocês forem orarem, orem para que algum irmão venha concordar com a sua oração. Você sabe, há um poder espiritual que é liberado quando duas pessoas em unidade, presta atenção, se unem nessa oração. Quero te provar lá em Mateus capítulo 18, versículo 19, presta atenção. Diz assim: ainda vos digo mais, se dois de vós na terra, o que, irmãos? Concordarem. Olha que versículo poderoso. Acerca de qualquer coisa que pedirem. Qualquer coisa, fala qualquer coisa. Então você junta com um irmão seu, fala o seguinte: vamos orar juntos aqui. Eu vou orar, você vai concordar comigo. A Bíblia diz, se você juntar com esse irmão, de dois, né, acerca de qualquer coisa que você pedir, isso lhe será feito por meu Pai que estás no céu. Tem que ser poderoso, amém, irmãos? Amém? Libera o amém aí que está dentro de você, amém? Libera aí, hoje vai sair. Então o que acontece? O apóstolo Paulo fala: se eu estou com o meu irmão e eu oro e ele concorda, o que é uma oração de concordância? Vou te explicar aqui algo prático. Às vezes eu estou passando uma certa necessidade financeira, e eu falo: meu Deus, e eu estou orando, eu lembro desse versículo: se eu orar junto com o meu irmão, está em Mateus 18, ainda que vos digo mais, se dois, eu pego mais um, eu mais um, de vós na terra concordarem acerca de qualquer coisa, fala qualquer coisa. Opa, qualquer coisa? Então tudo que eu pedir, e se o meu irmão concordar em uma mesma fé, o Senhor vai liberar o céu sobre a minha vida. Às vezes eu estou passando necessidade, passando um problema financeiro, um exemplo, eu chamo o Elton, líder de célula, eu falo: Elton, vem cá, eu vou orar, você vai concordar comigo. Eu falo: Deus, eu sou próximo. Ele fala: amém. Amém? Vem cá, Elton, rapidinho, só fazer a ilustração para você entender. Isso acontece nas nossas células, né? Aí eu tenho uma certa necessidade. Eu falo: irmão, eu vou orar, você vai concordar comigo. Amém? Amém. Isso aí, saiu, né? Isso. Eu falo: Deus, me prospera. Amém. Senhor, libera da graça do Senhor sobre a minha vida. Amém. Senhor, mata ele. Aí não. Tá esperto, hein? Você não brinca em serviço não, hein? Eu só um quebra-gelo aqui. Eu começo a falar: Deus, libera. Ele está sendo participante da minha oração. Sabe o que é mais miraculoso? As bênçãos que vierem sobre mim vai alcançar ele também. Pode sentar, uma salva de palmas aqui. Você é um ator. Pastor, por que é importante essa concordância? Porque é um poder espiritual. Fala assim: é um poder espiritual. O que acontece? Esse aqui é o João Calvino, um homem, né, usado pelo Senhor, ainda que diz que a finalidade de dizer amém após oração, ele disse nessas palavras: é indicar publicamente que as orações feitas por um eram de fato de todos eles. Olha que coisa interessante, isso que eu acabei de dizer com você. Ele vai fazer participante da minha bênção, só pelo fato de ele concordar e unir a mesma fé que a minha. Isso é importante você saber. E ele diz, João Calvino, portanto, ela indica a confirmação não só daquilo que afirmamos na oração, mas também do que pedimos nela. Amém, querido? Ou seja, a palavra amém, fala amém, amém, passa a ser o que? A minha oração também. A minha oração passa a ser a dele também. Ele é abençoado também, porque ele faz co-participante, porque ele falou amém, eu creio, eu estou com você, eu uno a mesma fé. Isso é muito importante, amém, querido? Amém. Libera o amém aí, amém? O que acontece? Essa aqui
Conta-se uma história, bem parecido isso que eu fiz aqui com o Elton. Diz que uma irmã, ela estava enferma e juntou algumas irmãs de oração. Quando eu falo irmãs de oração, para pegar no pé dos irmãos de oração. As irmãs de oração foi lá no hospital e começou a orar pela mulher enferma. E uma irmã, ela revezou as orações, colocou a mão nela e falou: Senhor, cura tua filha. E a enferma disse: amém. Era crente. A outra disse: Senhor, o Senhor pode todas as coisas, o Senhor é o Deus do impossível. Ela disse o quê? Amém. Aí o outro disse também: Senhor, nós sabemos que tu podes curar a tua serva. E essa irmã disse: amém. E teve uma irmã que falou: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, se for da tua vontade, leve ela embora hoje. Ela travou a garganta, como travou do irmão aqui. Ela não disse amém. Por que ela não disse amém? Porque o fato dela dizer amém, de fato isso vai implicar a realidade na vida dela. Ela não queria morrer, ok? Ela queria viver. Então foi uma oração: Senhor, leva a tua serva. Não concordo com isso, né? Da mesma maneira, às vezes o pastor estava pregando, falando sobre resistência espiritual, e o pastor: o diabo está aqui para matar, roubar e destruir. O pecado está aí, né? Acabando com tudo, com a vida dos irmãos. O irmão levantou: amém, pastor. Concordou com o diabo? Não concordo com o diabo, concordo daquilo que é do céu. Amém, querido? Aleluia. Ou seja, a oração de um passa a ser a oração de todos. Eu sempre conto uma ilustração aqui, eu já contei ela algumas vezes, mas eu quero repetir para você. A oração de concordância é muito importante. Uma reunião como essa tem um fator espiritual tremendo sobre a sua vida. Você sabe, o Senhor, a oração é como o incenso, diz Apocalipse. E esse incenso sobe aos céus. Vai chegar uma hora que a taça vai ser cheia, e o Senhor vai liberar dessa taça. Haverá poder, sinais miraculosos de Deus. Quantos querem os sinais do Senhor aqui? A chave é a oração. Fala, oração. Aí tá. Às vezes nós estamos aqui juntos como igreja, e o Senhor faz algo sobrenatural. Naquele dia específico, naquele domingo, o Senhor move de uma forma tremenda, que de repente aparece, cada um aqui, aparece Hilux aqui. Ninguém falou amém. Vai que cola, né? Nós oramos aqui, o céu abre, a gente vê um anjo, e o anjo começa a liberar Hilux do céu. Pá, pá, o seu nome escrito nela. Agora você fala amém, né, miserável? Aí nesse dia é um mover de Deus. Você sai de Hilux, aleluia, com o tanque cheio, filho, e PVA pago. Aleluia. Aí tá. Mas um irmão da sua célula faltou nesse dia. Aí o dia que ele veio para o culto, ele acha estranho. Eu falo: mas é a reunião dos fazendeiros de São Gabriel? Eu falo: não, é o culto da videira. É tudo crente. Ele falou: mas o que aconteceu? Eu falei: pois é, filho, o céu abriu, um anjo desceu e entregou uma Hilux para quem estava no culto. Ele trava, o músculo dele trava. Ele ia para o culto. Sabe por que não foi para o culto? Porque tinha um jogo do Corinthians. Ele falou: que Corinthians miserável, time sem vergonha. Ele ficou para ver o jogo, e o time perdeu ainda. Aí acabou para ele. Meu Deus do céu, ainda brigou com a esposa, dormiu no sofá. Meu Deus, acordou com a coluna ruim. Mas isso aqui é apenas uma ilustração para você entender que há poder quando nós estamos juntos no Senhor, em uma mesma visão, em uma mesma unidade. Amém, querido? Há o poder de Deus aqui. E quando eu oro, quando alguém é abençoado, essa bênção, ela é transbordante, ela esparrama na congregação. O que nós lemos aqui na abertura do Salmo 133? Lembra lá de Arão, que o óleo vem na cabeça? Há um óleo sendo despejado na cabeça de Arão. O que acontece com o óleo? Ele começa a desce para a barba. De repente está esparramando, e quem chegar perto de Arão é abençoado. E a Bíblia fala do Monte Sião. O Monte Sião fala da graça de Deus. Sião aponta para a graça. Nós estamos debaixo da graça e do amor do Senhor, amém? Fala amém. Há poder no seu amém. Vamos lá. Em segundo lugar, devemos dizer amém quando recebemos a palavra que está sendo o quê? Ministrada. Olha que coisa poderosa. A palavra que é liberada tanto no culto, o amém tem o poder de ativar essa palavra que você está recebendo.
Tudo que é liberado aqui, você tem que concordar com o seu amém. Por isso que eu falo que o crente calado, ele é oprimido. Aquele que é calado, ele não recebe das tissaleias de Deus, das surpresas de Deus, porque ele é passivo. Ele fala, será que isso é para mim? Eu lembro de uma irmã, estava conversando com ela alguns tempos, lá em Goiânia, tudo é em Goiânia, né? Os irmãos do cursão aí. Uns dias atrás ela estava passando problema com o esposo não era crente, e já contei isso no cursão, vou contar aqui de novo. Ela chama Elisângela, ela é lá de Aparecida de Goiânia. Esses dias atrás, eu era líder da célula, e a célula, ela era poderosa, uma bênção a célula. E de repente, a gente marcou uma vigília na célula. Os líderes já marcou vigília na célula? Fica calado, fala nada não. Eu marquei uma vigília na célula. Aí tá, reunimos lá, e a gente começou a orar. E oramos, aleluia. Oramos até, né, o canto da boca espumar, acabar a saliva, aquela coisa toda, e orava. De repente o Espírito Santo falou no meu coração: você vai falar para ela que o marido dela vai converter no início do ano. Aquela coisa, foi do nada, pá, o Espírito falou no meu coração. E eu conheci o esposo dela, irmãos. O esposo era alcoólatra, batia nela, era algo terrível. Eu falei, se o Senhor, eu só vou repassar a mensagem. Eu sou apenas um mensageiro de Deus. Não tem nada a ver com isso não, só vou repassar. Cheguei para ela e falei, irmã, é o seguinte, Deus está me dizendo aqui que o seu esposo vai converter no início do ano. Ela olhou para mim, como é que o senhor mexe com as minhas emoções assim, pastor? Eu falei, Deus está falando. Ela duvidou do início, ela não disse amém. Mas eu cheguei no canto com ela e falei, irmã, você tem que crer, o Espírito disse. Eu cheguei no canto e um saculejão nela, eu e minha esposa. Você pega de um lado, pega do outro. A gente, para pegar no tranco, né? Pegou no tranco, falei, Deus vai fazer na sua vida. Seu esposo vai converter ela. Amém, pastor. Eu lembro que eu mudei para Campo Grande, e foi no início do ano. Eu estava lá em Campo Grande, fiquei um ano lá, saí de Goiânia. De repente uma ligação de Goiânia, eu falei, ei, será que é cobrança que eu deixei lá? Não era não, deixei nada lá. Eu atendi, quem que era? A Elisângela. Ela, pastor, não te conta. Eu falei, conta, filha, já sei tudo. Pois é, meu esposo foi no encontro, converteu, é líder de treinamento, agora ele vai liderar uma célula. Eu falei, eita, Deus só falou comigo que ia converter, líder de célula com você agora. Isso é com o Senhor. Mas está vendo a implicância de você crer na palavra? Quando a palavra é liberada no seu coração, você tem que crer, você tem que falar amém. Amém, irmãos? Amém. Aleluia, amém. Dizer amém posiciona o quê? O seu espírito com a palavra. Você está ouvindo a palavra, algo acontece, há uma repercussão quando você ouve a palavra de Deus e traz a realidade espiritual daquela palavra. Infelizmente muitos querem uma imposição de mãos. A imposição de mãos é bom. Muitos querem que um profeta fale na vida. Isso é muito bom e acontece. Mas o padrão do Novo Testamento é qual, irmãos? É a palavra ser liberada, você crê nessa palavra. E quando você crê nessa palavra, ela vai se tornar realidade no seu espírito. Eu sempre conto essa ilustração. No início, há 3 anos atrás, éramos apenas 8 irmãos. Apenas 8. A gente fazia culto no Sindicato da Saúde. Você sabe onde é o sindicato? Ali, nem quero saber também. Quer ficar aqui, amém? Era no sindicato, era 8 irmãos, 10 irmãos. De repente uma família chega para mim, pastor, a gente vai mudar de cidade. 4 irmãos saíram da igreja. Perdi a metade da igreja em um dia. E tinha uma promessa sobre a minha vida, que nós seríamos uma igreja grande. Cadê a promessa? Nessa hora você duvida, nessa hora você questiona Deus, você fala, Deus, cadê? Em todos os aspectos você pensa, Deus, mas cadê a prosperidade que eu estou pedindo? Cadê a salvação da minha casa? Eu quero te falar algo para você, algo vai acontecer. Cada dia você tem que declarar amém, amém, eu creio, vai se tornar realidade. Quando você libera a palavra amém, essa palavra que é apenas palavra, vai se tornar viva no seu espírito. E vai chegar um dia que ela vai explodir. E quando explodir, é a materialização da graça e da bênção de Deus. Aleluia! Isso é muito poderoso, amém, querido? Isso significa que toda vez que você ouvir com atenção
A cada medida que a palavra de Deus é liberada, você tem que declarar o quê? Amém. Você tem que declarar, você tem que abrir a sua boca e dizer, né? Segundo o dicionário, a palavra amém significa anuência firme, concordância o quê? Perfeita, um artigo de fé. Você sabe, essa palavra, ela não pode ser declarada em silêncio. Você não pode guardá-la dentro de você, você tem que declará-la. Amém, querido? Você tem que, a cada palavra que Deus fala com você, você tem que dizer amém. Ela tem que ser o quê? Audível. Amém? Para que o mundo espiritual, você sabe, se você tivesse discernimento, como é o mundo espiritual, você falava amém toda hora. Se você visse o mundo espiritual, porque existe o mundo espiritual, filho, não se engane, existe sim. Lembra de Daniel? Daniel orou e jejuou 21 dias. A Bíblia diz que no primeiro dia, Deus já tinha liberado o quê? A bênção. Mas por que a bênção não chegou sobre Daniel? Porque houve uma resistência espiritual. A Bíblia fala do príncipe da Pérsia, resistiu à bênção. Então Deus, no seu trono, no seu governo, Ele teve que chamar um arcanjo, um alto grau de um anjo, Miguel, falou, já viu aquelas coisas, aqueles câmbios, aquelas, tipo guerra, né? Acho que o mundo espiritual é mais ou menos assim, né? Aqueles câmbios, né? Deus fala, câmbio, Gabriel, câmbio. Sim, Deus, às vezes estava dormindo, né? Sim, Deus, pois não. Só ilustração. E Deus enviou ele, porque houve uma grande resistência. A bênção estava nas regiões celestiais, e espíritos malignos estavam resistindo. Deus tinha liberado? Sim. Por que não chegou? Resistência. Então o mundo espiritual existe. Eu quero te falar algo para você da parte de Deus. Presta atenção. Há muitas bênçãos que já foram liberadas na sua vida. Muitas, mas sabe por que não chegou? Há resistências. Mas às vezes quando você não crê, a Bíblia fala em Provérbios que na sua boca, na sua língua, há o poder da vida e da morte. Então quando a bênção não vem, o que você fala? Está demorando muito. Algo espiritual vai acontecer nisso que você está falando. Não vou conseguir. O céu, em vez de estar aberto agora, está o quê? Está fechado. Quando a bênção ia chegar, você falou, não vou conseguir. E a bênção não veio. Porque na sua boca há o poder da vida e da morte. Eu vou falar algo muito importante para você. Você sabe por que muitos não recebem mais de Deus? Porque não dizem essa pequena palavra, mas há uma grande repercussão espiritual, que é o quê? Amém. Fala amém. Amém. Porque muitos não falam essa palavra, elas não creem. Ela pensa que essa palavra é para o fulano. E tem uns que pensam, não, essa palavra, fulano devia estar aqui nessa noite. Ah não, ciclano deveria, essa palavra é para ele. Não é para ele não. Abençoado, essa palavra é para você. Amém, querido? Então essa pregação é para quem? É para você. Então como igreja nós devemos dizer mais amém. Amém, irmãos? Amém. Vamos avançar. Lá em 2 Coríntios, deixa eu avançar aqui. A Bíblia tem cerca de 1.300 promessas. E todas essas promessas têm o seu amém, diz a Bíblia. Eu quero mostrar isso para você. Mas Paulo diz que essa promessa, ela tem um sim de Deus. Deus já liberou o sim. Presta atenção aqui, isso é algo chave aqui na ministração. Deus já disse sim. Fala assim, Deus já disse sim. Fala para o seu vizinho, fala, Deus já disse sim. Aleluia. Então a Bíblia fala que Deus já disse sim. Mas as promessas vão acontecer quando você diz o amém. Olha que coisa poderosa. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, na revista e atualizada, diz assim: porque quantas são as promessas de Deus? Tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Agora outra versão para você entender. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, na BLH. Sabe o que quer dizer isso? Não sei. Estou brincando. O que quer dizer BLH? É da linguagem de hoje. A Bíblia da linguagem de hoje.
Então o que diz lá? Porque é o sim de todas as promessas de Deus. Deus já disse o sim. Presta atenção. Por isso dizemos o quê? Amém. Amém. Por meio de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Outra versão para você entender. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, NVI, nova versão internacional. Diz assim: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas têm em Cristo o sim. Fala, o sim. Sim. Por isso, por meio dele, o amém, que é pronunciado por quem? Fala assim, por mim. Fala assim, por Joe. Fala para o seu vizinho, por você. Fala assim, é você que tem que dizer. Fala para ele, é você. Aleluia. É pronunciado por nós para a glória de Deus. Recebe agora o que eu vou falar para você. Todas as promessas de Deus, presta atenção, já foram liberadas na sua vida. Amém. Todas elas. A Bíblia diz, porque o sim, Deus já disse sim. O que Deus já disse o sim? Que você está orando. O que você está orando? Deus abençoa minha casa. O que Deus fala? Sim. Deus restaura minha casa. Sim, eu vou restaurar. Você está pedindo um emprego novo. Emprego novo, não é esposa nova não, amém? É emprego novo. Você está pedindo um emprego novo, né? Tem a coisa que Deus fala, não, vai por mim, quando não é do propósito dele. Mas fique em paz por isso. Mas ele já disse sim para você. Aleluia. O Senhor já disse sim. Então todas as promessas, que são mais de 2.000 promessas, Deus já disse o sim para você. Mas o que acontece? A vida cristã, filho, não é fórmula. Se fosse fórmula era fácil. Eu falava para você, você vem aqui na videira, você vem 5 quinta-feira, eu sempre pego no pé, né? Você vem na 5 quinta-feira, e vai fazer um descarrego, um despacho não, misericórdia. A gente vai fazer uma oração, você vai ser abençoado na última quinta-feira. É fórmula. Com Deus não funciona a fórmula. Funciona, irmãos? Não funciona, funciona a fé. Ah, pastor, mas Naamã fala para pular 7 vezes no rio, e aí? Né? Sim, mas isso foi um meio de ativar a fé de Naamã. Não foi porque ele pulou no rio 7 vezes. Não foi essa questão. Foi porque ele teve uma fé única em Deus. A sua fé tem que estar em Cristo, não em fórmulas e não em questões. Então Deus já disse o sim. Deus já disse o sim para a sua vida. Deus já disse o sim para o seu ministério. Se você tem um chamado para pastor, Deus já disse sim, você vai ser. Mas você tem que dizer o amém. Amém. Oh glória, aleluia. Então todas as promessas já foram liberadas sobre a sua vida. Hoje você tem que apropriar delas. Como é que se apropria delas? Uma das maneiras é falar o amém. Você está afiado, hein? Já foi abençoado, já está abençoado. Vamos terminar o culto aqui, amém? Amém? Você quer terminar o culto, meu Deus? Não! Oh Deus! A pregação está ruim, né? Eu sei. É o sotaque do goiano. Você sabe quem libera as promessas, filhos? É Deus. Mas um amém tem que ser pronunciado através de nós. Você sabe, nós devemos pronunciar um amém ao crescimento da igreja. Às vezes, um exemplo, o seu líder de célula fala, vamos levar tanto para o encontro. Muita gente fala, amém, essa é uma célula que rompe. Unidade, os irmãos falam amém. Pastor, mas um homem é falho, a gente tem que seguir homens e sim Deus. Sim, ele é um homem usado por Deus, ok? Ele é uma autoridade. O pastor é uma autoridade. Você é líder de célula, você é uma autoridade. Você é anfitrião, você é uma autoridade. Então, quando o líder fala, vamos multiplicar a célula, infelizmente, o que muitos dizem? Ah, não? Ah, mas só tem 5. Eu me lembro, a primeira célula que eu liderei, tinha eu e mais 2. Um anfitrião e um senhor de idade, em torno de 70 anos. Está vivo até hoje, aleluia, né? Está rompendo aí. E tudo idoso, bem idoso mesmo. Nada contra o idoso, amo, né? Mas na célula, não sei o que acontecia, que ele jantava antes de ir para a célula. Eu reunia a anfitriã mais saía da reunião do que estava dentro, porque era menina, era fulano ligando.
e o sujeito na minha frente. E toda vez que eu começava a palavra, ele dormia na minha frente. Eita, você não dorme na pregação não, amém? Eu estou vendo tudo agora. Dorme não. Ele dormiu, eu falei, meu Deus, esse é o ministério que Deus me deu? O ministério do sono, né? Vou curar insônia agora? Amém, estou sendo usado, aleluia. Ele dormia, era algo tão frustrante. E de repente, na ministração, graças a Deus não tinha problema de coração. Porque quando ele cochilava, eu, aleluia. Amém? Você acordou aí? Ele acordava assim. Eu falei, morre não. Se você morrer, a gente vai orar por você ainda para ressuscitar. Mas de início era algo tão frustrante. Mas talvez você vê poucas pessoas na célula. Você fala, hoje vai dar pouca gente. Você está declarando que vai dar pouco mesmo. Mas dentro de você existe uma porção de fé. Às vezes nós temos um encontro em junho. Eu falo para os irmãos, nós vamos fazer um encontro. O que os irmãos vão dizer? Não tem como dar errado, filho. Tem como dar errado, Alexandre? Não tem. Deus vai fazer, porque nós falamos o quê? Deus disse o sim. Nós apenas confirmamos dizendo o amém. Você vai sair daqui afiado, amém, querido? Estou encerrando. Às vezes os desafios financeiros virão. Então nós devemos unir a nossa fé. Em terceiro lugar, devemos dizer amém. Por quê? Porque amém é um dos nomes do Senhor Jesus. Você sabia disso? Está sabendo agora. A palavra amém é um acrósticos. O que são acrósticos? São formas textuais onde a primeira letra de cada frase ou verso forma uma palavra ou frase. Vou te explicar aqui. Eu peguei só uma situação aqui. Que? Isso que é o nome da minha esposa. Ainda bem que ela não está aqui. Lembra quando você era jovem? Agora é um silêncio aqui. Você que é casado, você fica quietinho. Você não fala nada. Lembra quando você era jovem? Você tinha uma paixão da mocidade. Você tinha 14 anos, você brincava de maçã-pera, aquela coisa. Aí você colocava o nome do fulaninho. Aí cada letra você puxava um adjetivo. Eu achei isso aqui. Rosana é o quê? Responsável, né? O orgulho. Meu Deus do céu, apaga isso aí. Não conta para ela não. S, sapiente, inteligente, né? A, admirável. N, natural. A, adorável. Isso é acrônimo, só para você entender. A palavra amém, isso aqui é no hebraico. Isso aqui não é Estado Islâmico não, fica calma, tá? Fica tranquilo. Isso aqui é no hebraico, ok? É no grego. Então, o que quer dizer? A palavra amém é algo interessante, que da mesma forma a palavra amém no hebraico é formado por 3 letras. Fala assim, A, M e N. Então é um acrônimo, como eu te disse aqui, hebraico. Então cada letra tem um significado. O A, o M e o N quer dizer o quê? Vou tentar falar aqui para você. Você sabe, eu fiz curso de hebraico, então El, Melech, Neman. Entendeu nada, né? Nem eu. Cuja tradução, presta atenção, cuja tradução é Deus é um rei confiável. Então a palavra amém quer dizer o quê? Fala assim, Deus é um rei confiável. Então quando você diz amém, o que você está dizendo? Deus é um rei. Que coisa poderosa, amém, irmãos? Oh glória, estou sentindo o poder de Deus aqui, amém? Outra coisa também diz que Deus meu rei é fiel. Esse é um significado maravilhoso. A palavra amém quer dizer isso aqui. Vou te mostrar agora. Deus é rei. O que quer dizer isso? Quando eu digo amém, eu estou dizendo que Deus é rei. Isso nos faz pensar no fato de que o Senhor está no trono, reinando soberanamente. Ok, querido? Ou seja, o universo não está à deriva, quando muitos falam por aí. Existe um Deus que governa o quê? O universo. Ele está no seu trono. Não é que ele está sentado no trono. O trono fala do seu governo. Quer dizer algo para você, presta atenção. Você está debaixo do governo de Deus. Amém. Aleluia. Olha a implicação disso, que você está debaixo do governo de Deus.
Deus é rei, existe um decreto, e esse decreto vai acontecer. Deus está te dizendo: hoje é o dia da sua bênção, hoje é o dia da porta aberta, hoje eu vou fazer, hoje eu vou liberar, hoje é o dia que essa semana será uma semana de bênção. É o decreto do rei. Se o rei disse, filho, vai acontecer. Vai por mim. Outra coisa que nós falamos aqui, que Deus é confiável. Fala assim: Deus é confiável. Quando eu digo amém, eu estou dizendo que Deus é o quê? Confiável. Você sabe, nós vivemos no mundo, presta atenção, de tantas incertezas. Nós vivemos no mundo de tantas o quê? Desconfianças. Fala desconfiança. Desconfiança. Mas uma coisa é certa: você pode confiar em Deus. Você pode confiar nele. Em Deus não tem erro. Eu costumo dizer que Jesus é a porta. É a porta, mas o resto é o quê? Parede, filho. Uma vida sem Cristo, você vai bater a testa onde? Na parede. Vai ficar um galo gigante aí na sua cara. Mas quando Jesus está, Ele é a porta, filho. Ande por ela. Ele é a porta. Posso ouvir um amém dos irmãos? Amém. Você vai falar amém. Ou seja, homens podem decepcionar você. Quem que já foi decepcionado por homens? Poucos, hein? Com certeza todos nós já fomos decepcionados algum dia. Decepcionados por igrejas, decepcionados por ministérios, desiludidos. Fomos enganados por líderes eclesiásticos que um dia nos desapontaram. Mas hoje você pode confiar em Deus, apenas no Senhor. Falando para os irmãos do cursão, eu falei, a Bíblia diz: maldito o homem que confia em quem? Na vaca? Não, no homem. Ok? A Bíblia, ela amaldiçoa. Que coisa séria, hein? A Bíblia fala de bênção, mas a Bíblia também fala de maldição. Mas uma coisa é fato: não há mais maldição sobre a sua vida. Cristo Jesus cravou sobre ele toda a maldição. Você não está debaixo de maldição mais. Você foi lavado pelo sangue, amém, querido? Amém. Mas o que acontece? Quando você confia em homem, olha para o irmão do seu lado aí. Ele tem cara de santo, né? Mas não é nada. Ele não é bom não. A Bíblia fala só: é bom é Deus. Estou brincando, calma, não jogue pedra. Mas o que acontece? A Bíblia amaldiçoa quem confia em homem. Você tem que confiar apenas no Senhor Jesus. Aleluia. Agora olha aqui. Aqui diz: em meio a tantas incertezas, desconfianças da vida, uma coisa é certa: nós podemos confiar em Deus. Repete assim: nós podemos confiar em Deus. 10 minutos, estou encerrando. Apocalipse 3,14, está acabando. Diz assim: isso para provar que a palavra amém é um dos nomes de Deus. Há muitos nomes de Deus. Lembra? Jeová Jireh, o Deus que provê. Jeová Rafá. Existem muitos nomes. Emanuel, né? Deus conosco. Deus é a nossa confiança. Mas lá em Apocalipse 3,14, olha o que diz: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o amém, que está de letra maiúscula. Lembra lá na escola a respeito da letra maiúscula? O que quer dizer letra maiúscula? Não sei, pastor. Também letra maiúscula fala de nome. Coisa séria. Quem está dizendo essas coisas diz o amém? Jesus, Deus, Espírito Santo, amém? A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então essa é a única vez, como eu disse para você, no Novo Testamento, que o amém é usado como nome próprio. Então esse amém quer dizer a respeito de Deus. Olha que coisa interessante. Ou seja, portanto, o nosso amém também é o próprio Deus. A palavra de Deus é poderosa. Você crê nisso? Amém. O nome de Deus é poderoso, amém? Amém. Quando você fala Jesus, fala Jesus. Você já sabe, né? Fala Jesus. Fala Jesus. Não é bom você falar Jesus? Quem estava no encontro sabe. É bom você falar, porque isso libera algo do céu na sua vida. Talvez há momentos que você nem sabe orar. Eu sei o que é isso. Há dias que você nem sabe como argumentar com Deus. Estou errado? Tem dia que você não sabe argumentar, e você acha que os seus argumentos tocam a Deus. Não toca a Deus não, filho. O que toca a Deus é a sua fé. Você tem que abrir a boca, você tem que declarar, mas o que toca o Senhor é a sua fé. E quando você diz amém, você está ativando o quê? A sua fé.
Mas da mesma maneira você está declarando o nome de Deus. Ou seja, o amém é uma proclamação de fé. Fala assim, um amém, é uma declaração de fé. Fala assim, de confiança em Deus. A equipe de louvor pode subir aqui, amém? Aleluia. Agora vai ter que projetar para mim, não está aqui no esboço. João capítulo 6, abra sua Bíblia aí. Estou encerrando. Você sabe quando o pastor fala está encerrando, mas estou encerrando mesmo. João capítulo 6, versículo 16 ao 21. Projeta para nós aí. Isso não estava, o Senhor falou comigo isso muito forte pela final da tarde, não deu tempo de colocar aqui. João capítulo 6, versículo 16 ao 21. Abra sua Bíblia aí. Por enquanto só o teclado. Eu tenho que ler aqui. Diz assim, João capítulo 6, do versículo 16 ao 21, diz assim: Ao descambar o dia, palavra, né, fazia tempo que eu não ouvia essa palavra, descambar, né? Os seus discípulos desceram para o mar, e tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro, e Jesus ainda não viera ter com eles. Jesus não estava no barco. Os discípulos pegaram os barcos, foram para Cafarnaum, mas Jesus não estava lá. Presta atenção. Pode passar. E o mar começava a empolar-se, a agitar, né? Agitando por vento rijo que soprava, um vento muito forte. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios. Dá uma pausa aqui. Cada estádio, isso aqui é uma linguagem daquela época. Cada estágio é em torno de 185 metros. Então toda madrugada, presta atenção, toda madrugada, devido ao vento, devido às turbulências, os discípulos andavam apenas 5 quilômetros no barco. Segura aí. Eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficavam possuídos de temor. Eles tiveram medo. Já vou falar sobre isso. Mas Jesus lhe disse: sou eu. Fala, sou eu. Fala, ele é o eu sou. Fala, ele é o eu sou. Não tem mais. Então eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Projeta apenas o último versículo aí. Essa é uma passagem muito conhecida. Essa passagem é muito conhecida. Os discípulos entraram num barco, você conhece a história, e foram para outra cidade, Cafarnaum. Houve um grande vento. Aqui não há um grande detalhe. E o outro evangelho fala de Pedro, que Pedro andou sobre as águas, mas ele afundou, né? A Bíblia diz que quando eles estavam no barco houve grande temor, eles tiveram medo, mas eles viram um vulto, e Pedro falou: é um fantasma, é um demônio, é um vulto, é um encosto. É isso que o Pedro disse. É isso que ele disse. É um fantasma, é um encosto. Mas não, quem que era? Fala, Jesus. Era Jesus andando sobre o mar. E eles olham, e Pedro tem aquele momento com Jesus: se é o Senhor, manda que eu vá contigo. E Pedro anda por sobre o mar, mas ele olha ao redor, e ele começa a afundar, e o Senhor tira ele, estende a mão, levanta ele. Algo acontece muito importante aqui. A madrugada inteira eles andaram apenas 5 quilômetros no barco. Apenas 5. E a Bíblia diz no último versículo, depois de todo aquele alvoroço, presta atenção, então eles de bom grado o receberam. Quem que eles receberam? O amém. Lembra que um dos nomes de Jesus é amém? Eles receberam o amém, eles receberam a Jesus. Presta atenção. E logo o barco chegou ao seu. O Senhor falou muito forte comigo isso aqui. Muito forte. Sua casa, os seus filhos. Talvez os seus filhos não estão aqui. Estão lá, estão no mundo, estão nesse mar tenebroso. Mas quer dizer algo para você. Quando você diz amém, quando você convida o Senhor, você encontra o destino para a sua vida. Não sei aquilo que o Espírito de Deus tem falado a você. Alguns eu sei, conheço mais de perto, outros não.
Talvez você está nos visitando aqui, quer falar para você, há um propósito na sua vida. Deus quer fazer o miraculoso, o sobrenatural. Lembra das tissaleias, que são as surpresas de Deus? Deus quer fazer. Talvez você está atemorizado dentro do barco, mas não fique assim, filho. Acalma o seu coração. Põe a mão no seu coração, fala assim: acalma o meu coração. Você tem que acalmar. Você tem que ver Jesus, você tem que ver a glória dele e falar: oh Deus, entra com a sua glória na minha vida. Senhor, eu quero encontrar destino. Senhor, eu quero cumprir o propósito de Deus. Vou falar algo para você. O Senhor tem falado tão forte comigo que nós, como igreja, nós vamos ser uns celeiros de missionários. Pessoas serão enviadas para abrir células, abrir obras. Eu creio nisso. Porque nós somos bons? Não. É porque eu apenas creio no Deus que pode. Eu creio no Deus que pode fazer o sobrenatural. E eu falo amém quando Ele fala comigo. Às vezes o irmão fala: pastor, que bênção. Eu falei: amém, é bênção mesmo. Eu falo amém. Eu creio, não duvido da palavra de Deus. Dias atrás eu fiquei tão entristecido. Cheguei para minha irmã e falei: Deus vai fazer, Deus vai restaurar. Ela olhou para mim e falou: será, pastor? Perdeu a oportunidade de receber o melhor de Deus. Mas hoje você pode responder a Deus diferente. Hoje você pode dizer o quê? Amém, Senhor. Amém, eu estou aqui. O que os discípulos fizeram? Falou: amém, Senhor, entra. Amém, eu te recebo, entra mesmo. E quando o Senhor entrou, eles encontraram destino. Existe um destino. Talvez você está com muita dúvida, você não sabe para onde vai. Você vai para frente, para trás, é direita, esquerda. Eu fico nessa cidade, eu não fico. Eu volto para minha terra natal, ou eu volto. Você está em dúvida, mas chama Jesus, filho. Você vai encontrar destino. Aleluia. Fique de pé onde você está.